Boa noite, galera do bem! Estamos chegando nesta segunda-feira, hoje é dia 16 de junho, estamos ao vivo, 22 horas em ponto, na capital nacional do pescado, nossa linda, querida e acolhedora Itajaí. Clima agradável, sem chuva, não tá aquele friozão, tá de fato uma noite extremamente agradável, principalmente para a gente falar sobre o tema de hoje, porque está no ar, você já sabe, o TV Bem Entrevista, aquele programa que traz sempre alguém de destaque na nossa sociedade, e hoje nós meio que atravessamos o estado e fomos até o norte da nossa santa e bela, mais precisamente na Manchester catarinense, a cidade de Joinville, a maior do estado, porque de lá vem um jovem extremamente talentoso, diretor, ator, roteirista, escritor e um carisma fantástico, nosso querido Leandro Giacomo. Leandro, obrigado. Puxa, vir de Joinville até aqui é uma honra imensa. Eu que agradeço, Carlão. Prazer te conhecer. Muito obrigado pela porta que vocês estão nos abrindo. Eu estou muito feliz mesmo. Muito feliz de estar aqui com você, aqui na TV BR. Pode ter certeza que é recíproco. Amém. Mas, antes de começar, literalmente, aquela perguntinha facílima de se responder. Quem é o Leandro Giacomo? Olha, o Leandro Giacomo é um jovem ainda, né? Sim. Um jovem que tem os seus sonhos, seus projetos e sempre prima por colocá-los diante de Deus. Porque sabendo que se Deus estiver no controle, esses sonhos acontecerão e não servirão apenas para quem sabe, uma certa vaidade, um desejo meu, mas para edificar a vida de outras pessoas também. Que legal. Puxa, bom, antes da gente começar a falar desse curta-metragem, que inclusive está no YouTube, né? Eu já tive a oportunidade de assisti-lo. Parabéns pela produção. Obrigado. A gente não vai dar muito spoiler, não, né? Apesar que é quase que inevitável, né? Mas como é que surgiu a paixão, como é que despertou a paixão pelo audiovisual? Automaticamente você deveria ser um fã de cinema, né? E depois foi enveredando. Mas como é que começou? Como é que surgiu? Carlão, na verdade é assim. Quando eu tinha meus 10, 11 anos, eu não sei se você sabe, mas a TV ela era mais fechada para o público cristão. Nós não tínhamos TV em casa. Vou ser bem sincero com você. Na minha igreja, muito tradicional, não era proibido, mas nós... Era recomendado. Exatamente. Então, a recomendação é que nós não tivéssemos TV. Mas eu sempre gostei de assistir os atores brasileiros. Uhum. E o Brasil tem bons atores, né? E vou até te confessar que eu gostava de ver um trecho de uma novela, e o Antônio Fagundes, a Regina Duarte, e já pequeno aquilo me chamava muito a atenção. E eu ficava pensando, poxa, por que, né, que a gente não pode? É uma arte tão bonita, mexia tanto com as emoções da gente. E mesmo criança, eu assistia escondidinho, ou ia na casa da avó, da vizinha e assistia. Só que na igreja, nós tínhamos liberdade de colocar essa arte em ação pelo teatro. Uhum. Então, na igreja sempre teve muito teatro. E eu cresci nesse ambiente do teatro cristão. E ali eu fui podendo, então, aprender com atores cristãos e desenvolver esse meu lado artístico, né? Fui vendo pela TV, mas o que me deu mesmo uma estrutura como um ator foi o teatro. E eu já preciso te dizer que isso é unânime entre os atores. Todo ator precisa passar pelo teatro, né? Seja ele o teatro amador, lá na escola, na igreja, em qualquer lugar. Para você entender o ofício de um ator, o quão responsável é esse ofício de você mexer com as emoções da pessoa, você poder trazer uma mensagem de reflexão, mudança de comportamento, você precisa passar pelo teatro, sentir o público ali te assistindo e participando com você daquela história que você está contando. Então começou pelo teatro na igreja, começou por ali. E depois
você enveredou para o audiovisual, para a produção, como é que foi? Então, 12 anos... Steven Spielberg, Joinvilense? Joinvilense. 12 anos eu fui líder de jovens de uma igreja e de um grupo em específico. Uhum. Quando eu deixei o meu cargo, em setembro do ano passado, me veio à mente que eu tinha esse desejo pelo audiovisual, sempre tive. Porque por mais que eu tivesse a paixão pelo teatro, mas a televisão me chamava a atenção, sempre me chamou. E aí eu pensei, será que não é esse o momento, né, de enveredar por esse caminho, de criar um projeto? Mas daí você pensa comigo, um rapaz que só tem, vamos supor assim, habilidade e experiência no teatro, nenhuma experiência no audiovisual, nenhuma experiência com câmera. E agora? Bom, a primeira coisa que eu fiz, né, quando eu entendi que era o momento de repente ir para essa área, eu orei a Deus e pedi uma história, porque todo projeto, seja no teatro, na TV, no cinema, a primeira coisa que você precisa é de uma boa história. Você precisa partir daí, é uma boa história. E eu estava ouvindo um hino, uma música de um cantor chamado Benedito Felizardo, um cantor sacro, uma música chamada Pano Branco. E ela conta a história do filme, nesta música sacra, uma música raiz, sertaneja. E eu fui pesquisar essa história para ver se ele era o compositor, descobri que o compositor era um homem chamado Saúde Oliveira, mas aí eu fiquei sabendo que a história do Pano Branco é uma história de domínio público. Uhum. Ela não tem uma patente, ela não tem um autor específico. Fica naquela famosa frase, quem conta um conto aumenta um ponto. Uhum. Ela já foi contada várias vezes de diferentes maneiras. Então ela já foi contada de diversas maneiras, já foi feito um livro sobre ela, mas nada no audiovisual. Se você entrar na internet, no YouTube, você vai ver algumas histórias de motivação, né, a respeito do Pano Branco. Então o que eu precisava fazer agora? Já que me veio a história, desceu o desejo no meu coração, eu precisava adaptar esta música, ou este conto, que dura 3 minutos, para a linguagem de cinema. Uhum. E aquilo que você vê é diferente do que você ouve e diferente do que você lê. Então você precisa ter muita liberdade para tirar algo do papel ou de uma música que você ouve para passar para o cinema, para uma linguagem audiovisual. Se tivesse uma patente, um autor que tivesse o registro, ele tinha que ter um espírito assim muito democrático para me permitir mexer na obra. Uhum. Você entende que eu precisei mexer na obra. Sim. E um conto de 3 minutos durou um filme de 40 minutos. Então ali a gente fez uma adaptação, que é o que a gente fala na linguagem da TV ou na linguagem do cinema. Eu adaptei aquela obra, aquele conto de 3 minutos, e Deus me deu a graça de escrever um filme de 40 minutos. Então começou daí. Mas eu vou ser sincero para ti, é uma produção independente, a gente teve que ser muito corajoso, né? Porque nós não tínhamos noção. Eu conversei com um amigo né, que eu conhecia, que ele trabalhava com filmagem de casamento corporativo. Você topa? Topo, Leandro. Eu vou te chamar mais uma pessoa. Chamou mais um camarada, gente boa, profissional, que trabalha com casamento corporativo. Eles não têm vivência na dramaturgia. A vivência deles é com corporativo, sim, certo? E eles abraçaram a ideia, a gente estudou, colocou o coração no projeto e graças a Deus saiu um belo trabalho, mesmo sem experiência, mas saiu um bonito trabalho. Assim é o que a gente está tendo, o retorno do público que tem assistido. Sem dúvida. Então, já que o Leandro já inseriu o nome do curta, é Pano Branco, uma história de... Calma, Carlos. Olha a Covid fazendo efeito. Aquilo que eu falei, eu não escrevo, tá? Uma história de perdão e reconciliação. Isso aí. É isso, mas que também serve para uma reflexão fantástica e vai acabar dando spoiler, mas, pô, como é que foi aqui? Como é que você se preparou ali para chorar copiosamente, já que você também atua na obra, junto com... Porque eu não li antes, eu já fui direto, então eu não vi quem é que participava, e estava lá o Kennedy Nunes, Kennedy Nunes, vereador, deputado, ex-diretor do Detran de Santa Catarina, eu não sei em que cargo ele está agora, não sei se é na Casa Civil, alguma coisa. Casa Civil, né? Pois é. Aí tem também a Silvânia Maria, né? Uhum. E você no papel principal. Né? Quase um Sylvester Stallone, né?
produziu, dirigiu e atuou, né? Mas tem aquele momento lá em que você chora copiosamente. Pô, para mim, uma das partes mais difíceis, seja na dramaturgia ou na teledramaturgia, ou cinedramaturgia, de uma forma geral, é justamente o derramar de lágrimas. É poder passar essa verdade em forma de emoção para o público. Como é que é essa preparação? É mergulhar de fato na história, é viver aquilo que está acontecendo? Carlão, é assim, ó, você pontuou ali essa tríplice função, né? Eu, além do roteirista, eu dirigi e atuei. Era muita responsabilidade na hora, né? Você está ali atuando, eu estava pensando no meu personagem, no Miguel, mas eu também precisava estar atento aos câmeras, à iluminação, ao que estava acontecendo. Então, e na produção, olha, precisa desse objeto aqui, no café precisa disso. Quem sabe se eu tivesse só atuando e de repente alguém me dirigindo, de repente até seria um pouco mais fácil. Mas eu gostei da experiência porque isso me trouxe bastante bagagem, né? Tá dirigindo e atuando ao mesmo tempo. Mas sobre a tua pergunta, teve momentos específicos ali do filme em que a emoção realmente ela veio à tona, porque você viu que é um drama. Já começa numa discussão alta dentro de uma casa entre uma mãe e um filho, né? E o filme ele é emocionante, ele toca no íntimo do pai, da mãe, do filho. E eu te pergunto, né? Você é um cara que tem muita experiência, qual é a família que nunca teve um conflito, né? Que não tem essa, né? Com certeza. Então teve momentos específicos assim que a emoção veio muito forte. Mas eu vou te contar um segredo. No momento do cavalo, que foi a primeira vez que eu fui cavalgar, eu precisava chorar, eu tive que apelar para a técnica. Aí vai um colíriozinho aqui, tenta respirar para vir a emoção, porque nem sempre a lágrima vem. Aí teve momentos que a gente tem que ser verdadeiro também. Em alguns momentos a gente tem que apelar para a técnica, né? Eu estava no cavalo ali um pouco tenso, era um momento importante onde o Miguel lembrava da sua família e os câmeras ali, e eu a primeira vez tentando, né, segurar aquele cavalo ali. Não, vamos lá, vamos apelar um pouquinho aqui para a técnica para tentar chorar. Mas daqui a pouco a emoção vem, mas teve momentos específicos que você falou ali que realmente não tem como não chorar, né? Ali, momentos que você viu ali do reencontro e da lição que a vida deu para ele. Teve momentos que realmente o personagem ele aflora em você e você passa a viver literalmente, você empresta. Porque assim, ó, a gente sempre comenta que você sabe que o que você está fazendo ali, me permite usar essa expressão, é de mentirinha, mas o teu corpo não sabe. O teu corpo não sabe. O teu cérebro não sabe que você está chorando de mentirinha. Sabe? A gente está ali interpretando. Eu como ator, poxa, agora eu preciso pegar essa cena, tem esse ângulo aqui, eu preciso demonstrar essa emoção, preciso lembrar o meu texto. Vamos se concentrar. Mas o meu corpo não entende que eu estou fazendo algo ali fictício. O meu corpo crê que aquilo é verdadeiro. E aí entra essa tensão entre o personagem, entre o ator, entre você realmente emprestar a tua alma, emprestar o teu corpo para desenvolver uma história, e principalmente uma história de drama que mexe com todo mundo, né? Mexe com os câmeras, mexeu com o pessoal da produção, que teve cenas que estavam lá dentro da casa ouvindo e estavam chorando, né? A gente teve esse relato aí, e mexe com as pessoas que estão assistindo e principalmente com a gente que está ali atuando, né? Emprestando a tua vida para aquela história tão emocionante. Com certeza. Só que agora você me deixou com uma curiosidade. Foi a primeira vez que você montou? Eu já tinha montado uma vez em um cavalo, mas foi uma coisa muito rápida para tirar uma foto. Mas para cavalgar, para andar, foi a primeira vez. Pô, você saiu bem, foi a primeira vez. Puxa, eu teria levado um tomo só na hora de... Não montar talvez não, mas na hora de desmontar, como eles dizem, na hora de apiar do cavalo, olha. Mas mandou muito bem. Onde é que foram gravadas? Foi em Joinville mesmo? Nós somos todos joinvilenses, né? Então sim, o projeto foi todo montado ali. Mas como é uma história que se passa no campo, a gente foi para Guaramirim, que é uma cidade vizinha. Sim. Né? A Rodovia do Arroz, né? Teve cenas que foram filmadas ali, na Rodovia do Arroz, do cemitério, que ainda meio que faz parte de Joinville. E nós conseguimos ali, através de um dos nossos jovens que nos ajudou na produção, na direção, conseguimos a casa de uma tia dele. Ele falou assim para mim: Lê, o projeto é lindo, vamos visitar uma tia minha em Guaramirim? Vamos lá. Quando a gente chegou lá,
Vimos aquela casa que tem 90 anos, histórica, né? Aquele caminho maravilhoso, aquele caminho perfeito. Aí a gente olhou ali e não, é aqui mesmo. E sabe, Carlão, eu estava falando para você, né, que a gente sempre coloca as coisas na vontade de Deus e quando é de Deus as portas vão se abrindo, você não precisa forçar. Eu queria uma pousada colonial mais antiga em Joinville para filmar lá. E não encontrava, uma estava em reforma, a outra não podia, por aí foi. Um dia antes da gravação, da primeira gravação, nós fomos em Guaramirim para tomar um café e para conhecer a casa, onde é que seria ali as filmagens. Aí fomos numa cafeteria, olha, tem alguma pousada por aqui? Tem a pousada Quero, dá uma olhada lá, fomos lá. Nos recepcionaram com o maior carinho, cederam a pousada e até nos deram o passeio de cavalo que não estava no script. Foi ele que nos concedeu, caramba, me ajudou a montar no cavalo, me ensinou como é que seria. Por isso que eu estou te dizendo, quando é de Deus as portas vão se abrindo e até o cavalo, que ficou tão bonita aquela cena, eu gostei tanto ali. Aquilo ali não estava no script e acabou saindo porque eles nos receberam lá. Podemos fazer? Com certeza, vocês vão ser bem recebidos aqui. E foi de um dia para o outro assim que aconteceu. Caramba, que legal, mas nada é por acaso, de fato. É verdade. Né? Ó, só lembrar você de casa que vocês podem participar do nosso bate-papo, tá? Não é porque o Leandro é de Joinville, porque a obra é catarinense, é brasileira, tá? É de domínio público, mas ele deu o toque dele, né? A obra, e ficou de fato fantástico. Depois vocês podem conferir no YouTube, eu vou compartilhar o link também, tá? Pano Branco, uma história de... Nossa, hoje eu tô. Uma história de perdão e reconciliação. O perdão é que tá... deve ser alguma mensagem. Depois eu vou, quando eu deitar no travesseiro mais tarde, eu vou pensar bem nisso. E deixa eu desfazer uma deselegância. Quem nos acompanha também é o Alan, né? Onde está captando as imagens aqui para abastecer o Instagram. Isso. Né? Instagram Leandro Diácono, @LeandroDiácono. Perfeito. Ó, o papo tá tão bacana, mas a gente tem que fazer nosso primeiro intervalinho. Então a gente só vai tomar uma aguinha. Manda mensagem pra gente, 96338871. Estamos também no Facebook, inclusive o meu amigo Osmar Tinelli já está por ali. Obrigado, Osmar, um grande abraço. Tá se revezando, né? Entre o TVB Entrevista, que eu sei que você é fã, e o time do coração, o Flamengo, que está jogando hoje. Mas aqui é mais legal, tá? O resultado você pode ver depois. A gente volta já.
Voltamos! TVBE Entrevista, o programa que traz sempre alguém de destaque da nossa sociedade. Aqui na TVBE, você já sabe, de segunda a sexta-feira, às 22 horas. Porque a TVBE é a TV da comunidade, essa é nossa. E hoje, diretamente de Joinville, escritor, ator, diretor, roteirista, uma pessoa do bem, que é o Leandro Giacomo, que lançou há cerca de um mês o curta-metragem Pano Branco, uma história de perdão e reconciliação, agora sem gaguejar, Carlão até rimou, né? Sem travar. Um mês, vai fazer um mês. Dia 19 agora. E já tem estamos, milhares de já visualizações. Estamos batendo, vamos bater daqui a pouco 100 mil visualizações. Que legal. É uma surpresa, uma grata surpresa. Eu não imaginava. Mas a reflexão, ela vai se multiplicando, né? É verdade. Porque, de fato, que nem eu comentei contigo antes, eu assisti, pessoal, e recomendo, tá? Porque eu sei que vai ter muita gente que vai chorar, como eu chorei. Vai ter gente que vai pegar a carapuça assim, vai enterrar, tá? E foi esse o intuito mesmo. Foi de dar aquela chocada. Porque, podemos dar um pouquinho mais, só um pouquinho de spoiler, né? Porque começa, como você falou, uma discussão acalorada, né? Entre a mãe e o primogênito, né? O filho mais velho, né? Que já se achava no alto da sua arrogância, né? O senhor do universo, o centro do universo. Exatamente. Eu posso fazer o que eu quero, né? E a mãe, puro sentimento, e o pai, o misto de sentimento e sapiência, né? Mas que não baixar a guarda. E aí o filho vai tentar voar, vai tentar não, ele sai para voar. Sim. Né? Mas ele volta para o ninho, como todos nós, né? É verdade. É quase que um misto da parábola do filho pródigo. Exatamente. Não é? É baseado, essa história, ela foi baseada na parábola do filho pródigo, né? Carlão, existe um conflito de gerações, né? A cabeça dos filhos chega uma hora que entra em conflito com a cabeça dos pais. Então, quem nunca foi um Miguel na vida, quem sabe não naquela extremidade que ele foi ali, naquela revolta, mas eu acho que todos nós já passamos por um período de questionar pai, mãe, de não concordar e muitos até de querer ir embora de casa, né? Isso já aconteceu. Então há um conflito de geração, há um conflito geracional ali. E a gente vê que, como nós estávamos conversando agora, qual é a família que nunca passou por uma crise familiar? E o que mais nos alegra e tem nos deixado assim bastante contente é que a mensagem do filme, como você perguntou, da mensagem, se esse era um intuito, eu não imaginava que queria tocar tanto o coração das pessoas. É um filme que está falando com a mãe, está falando com o pai, está falando com o filho, está falando com a família de uma maneira geral, né? A gente tem recebido alguns depoimentos, alguns testemunhos, de testemunhos de reconciliação, de pessoas que estão tendo a sua mente aguçada, né? Estão chorando assistindo o filme e relembrando de histórias que passaram. Teve um senhor que me falou assim: Leandro, eu vim do Nordeste, e o ponto que mais me falou comigo no filme foi quando o Miguel estava escrevendo a carta para o pai dele. Porque quando eu vim de lá, eu precisei escrever uma carta para o meu pai. Então, quando eu estava assistindo o filme e eu vi você escrevendo ali, o Miguel escrevendo, naquele momento me veio a imagem da cabeça, né? Quando eu precisei escrever uma carta para o meu pai, que eu tinha ido embora de casa para tentar a vida no sul do Brasil. Então, o nosso intuito era esse, né? Era realmente promover, principalmente nessa nova geração, essa consciência acerca da valorização, né, do pai, de uma mãe que muitas vezes não sabem expressar o quanto amam, por causa da educação que tiveram, né, por causa do momento que viveram, porque a gente está vivendo tantas mudanças, né, geração Y, geração Z, e o tempo está passando, e de repente o que se pensava há 10 anos atrás já não se pensa agora, mas eu penso que valores, princípios,
respeito, pode passar gerações, podem passar muito tempo, mas são princípios assim inegociáveis. Então eu não sabia que ia chegar tão longe e que ia mexer tanto com as pessoas, mas realmente se tornou um filme assim de conscientização e que tem tocado as pessoas e para a glória de Deus tem tirado algumas lágrimas assim. As pessoas têm mandado depoimento que tem mudado até a percepção de vida, a mudança de ver as coisas e valorizado a família. Sem dúvida, ainda mais como você acabou de citar, né, em tempos Sim. de diálogos virtuais dentro de casa. É verdade. Né? A mesa, né? A mesa, sabe? Então, olha, foi... Não se tem mais assim, aquele período de mesa, daquela refeição, né? Você sabe, Carlão, até me permite Claro. abrir um parágrafo aqui. Eu estava falando esses dias na igreja, numa pregação, exatamente a respeito da mesa. Para um judeu, se ele te convidar para sentar na mesa dele, você é um cara, no conceito dele, altíssimo. Uhum. Porque te convidar para sentar na minha mesa, se eu sou um judeu, eu não estou te convidando para fazer uma refeição. Eu estou te convidando para partilhar da minha intimidade, da minha história, da minha tradição e do meu íntimo. Né? Quem senta na mesa de um judeu, aquilo ali para eles é sagrado. Quando você vê o Antigo Testamento, exatamente Deus falava isso para eles: olha, ensina os teus filhos ao redor da tua mesa, porque mesa para eles era uma extensão do altar do templo, era um lugar sagrado. E hoje na mesa, como você falou, né, a gente pega isso daqui e acaba perdendo esse tempo de compartilhar, e não só compartilhar uma refeição, mas é compartilhar a vida. É compartilhar os sentimentos e as emoções. E a gente tem perdido isso muito, né? Nessa geração. Infelizmente. E a história se passa, a impressão minha, ela no final dos anos 1990 para a virada dos anos 2000, é isso? 80 para 90. 80 para 90. Isso, para a gente pegar aquela questão do trem, então foi feita uma pesquisa, até quando, né, que o trem operava ali na cidade que a gente gravou, que foi Guaramirim, que é uma cidade vizinha. 80 para 90, 91, 92, é mais ou menos a ideia que a gente tem de quando a história se passa. Ah, que legal, eu vi pelas cédulas, né? Vocês tiveram, sim. Vocês tiveram assim um cuidado, né? Aliás, permite que a gente coloque um pouquinho das mas imagens? Com certeza. Então, o meu diretor é de uma sensibilidade ímpar também. Olha só. Então, Josiel, põe na tela um pouquinho, sem som mesmo, só para a gente ir falando um pouquinho, e para deixar aquele gostinho, né, de curiosidade no nosso telespectador. Que bacana. Tá? Olha o Kennedy. Olha o Kennedy, a barba que ele deixou em respeito ao personagem. Caramba, pois é. E aí ele tem todo... Ele até criou até uma espécie de um tiquezinho que ele partia, levantar o chapéu e dar uma passada de mão no camelo. Olha a cena do cavalo. Isso mesmo. Vocês se referiam, né? Não, é bem impactante. Tá? São 38 minutos. Isso. Né? Mas que te prende, né? E que serve de muita reflexão mesmo. Meu diretor, tá vendo? Você viu a telepatia? Eu ia falar para ele voltar para a gente. A gente não tem ponto não, tá? O nosso ponto é telepático. Legal. Né, Josiel? Josiel é um cara fantástico. É o meu diretor aqui, é o meu braço direito e esquerdo também. Tá? Top. Meu não, da TV. Né? Porque ele não é exclusividade do TVBA Entrevista, não. Tá? E como é que foi preparar o cast, selecionar os atores, a equipe de uma forma geral? Quantas pessoas envolvidas? Quanto tempo de gravação? Olha, em setembro me veio a ideia, o desejo de fazer. E eu tenho, Carlão, a grata satisfação de ter um grupo de amigos que para mim é uma família. Não é uma família de sangue, né? Mas nós temos um grupo de amigos em que nós fazemos os nossos trabalhos na igreja, oramos juntos, choramos juntos, nos abraçamos. O Alan está aqui, representa eles. Eles estão lá em Joinville assistindo nesse momento. E eu cheguei para eles, né? E um dia, numa sala, e contei para eles o projeto e perguntei se eles aceitavam. Naquele momento, eles abraçaram a ideia. E nós não temos nenhum patrocinador forte. A gente fez janta, vendemos jantares, marmita.
uma loja aqui ajudou, outra ali ajudou, cada um foi ajudando para construir esse sonho. A gente não tinha ninguém forte atrás de nós, né? E eles abraçaram a ideia. Então esse filme é mérito deles também, dessa família, desse grupo de amigos, né? E que para mim é uma família. Eles abraçaram a causa e disseram, Lê, a gente está contigo e a gente vai para cima. Então é algo muito lindo, né? Eu fico muito feliz e emocionado quando eu falo isso. E eu preciso agradecer a minha esposa, que coordenou ali toda a questão de produção, e aí vai todo o nome deles, se eu citar o nome deles eu vou esquecer. Esquecer não, mas é bastante gente. Mas tem foto deles lá no meu Instagram e vocês vão poder conhecer cada um deles. O Alan está aqui, está representando eles. Então, quando a gente resolveu fazer, começamos ali por novembro e o lançamento foi agora em maio, né? Então foi aí um período de 5 meses entre o pensamento, né, do projeto, a concepção do projeto, a escrita, a escolha do elenco, as gravações foram em janeiro, dia 12, depois dia 26, depois toda a edição e a conclusão do projeto até dia 18 agora de maio, que foi o lançamento. Como é que foi a escolha do elenco? Bom, a Silvânia, que faz a mãe, quando eu pensei nos personagens, que giram em torno de 3 personagens principais, eu pensei comigo, eu preciso de uma atriz de drama, eu preciso de uma mulher que faça essa mãe muito bem feito, né? E a primeira pessoa que me veio foi a Silvânia, porque a gente já trabalhou muito no teatro na igreja, né? A Silvânia foi minha líder nas crianças, na igreja, né? Então eu aprendi com ela, eu cresci ali com ela. E a gente fez algumas peças, né? Fizemos peças de drama juntos, eu e a Silvânia. Então a primeira pessoa que me veio na mente foi ela. Depois eu pensei comigo, agora eu preciso de um pai. Só que precisava bater o biotipo, a idade, né? Algumas características precisavam bater do personagem. E eu lembro que o Kennedy sempre ia na igreja, nos nossos congressos de jovens, gostava de ver as peças. E eu fiquei matutando quem, né? E fiquei pensando em um, em outro. E às vezes não fechava a idade do personagem. Às vezes não fechava o biotipo, tinha um amigo meu que era loiro, dos olhos azuis, então também não dava certo. E de repente me veio o Kennedy uma noite na mente, assim, poxa, o Kennedy, né? Será que ele não faria? Mandei um recado para a irmã dele à noite, ela me respondeu no outro dia de manhã, mandei um recado para uma assessora dele, ela disse, olha Leandro, o Kennedy está nos Estados Unidos e ele só vai poder te atender daqui a 2 semanas. Na mesma hora eu mandei um recadinho para ele no Instagram, no Store, ele me respondeu no mesmo instante. Poxa. Me passou o WhatsApp dele, contei para ele ali em 2 minutos a história. Na mesma hora ele disse, Leandro, eu estou dentro, que história linda. A gente não tinha proximidade, eu conheci ele de vista, ele me conhecia de vista, né? Que história de linda, eu quero estar com vocês nesse projeto. Ele aceitou na hora, fez um Store muito emocionado no dia. Gente, nessa altura da vida, agora eu também fui convidado para fazer um personagem no cinema, olha só, todo emocionado, né? E ele ficou muito feliz, ele disse, Leandro, a partir de hoje eu não faço mais a barba. Eu vou deixar a barba crescer, porque eu quero respeitar o personagem, eu quero interpretar bem esse personagem. E então foi aí ali que ele começou a cultivar essa barba. Ele deixou aquela barba ali, daquele tamanho, pro personagem. Assim, ó, eu conversei com ele final de outubro, começo de novembro, e a gente foi conversando pelo WhatsApp, eu ia conversando com eles acerca do projeto, né, dando as diretrizes pelo WhatsApp. No dia 25 de dezembro, no Natal, ele me manda uma mensagem com uma touquinha de Papai Noel com aquela barba enorme, dando Feliz Natal, para me mostrar o tamanho da barba, né? Então foi a partir daí que o Kennedy foi convidado, né? O Kennedy, a Silvânia e todo o pessoal que faz parte, os irmãos que fazem parte ali, né? O Matheus e o Lucas. Você era o anjo e os 2 apóstolos. Exatamente. E a menininha é a... E a menininha é a minha filha do coração, é minha sobrinha, mas é minha filha. Ela mora conosco hoje, a Giovana, né, que vai fazer 7 anos, que é o xodó da turma aí. Ela fez parte também. Quanto tempo Bom, você falou, teve o período entre concepção da obra, tudo, trabalho, foram 5 meses. Isso. Mas e as gravações? Como é que vocês conciliavam agendas? Por exemplo, o Kennedy. O Kennedy tem uma agenda extremamente apertada, sim, né? Sim. Ele mergulhou de fato no personagem. Né? Nesse tempo, o Kennedy ele era o presidente do Detran, mas a gente percebeu que ele já estava negociando, né, esse convite do governador que ele teve para assumir a Casa Civil, né, que abaixo do governador é a Casa Civil, né, que faz todos os trâmites ali entre as secretarias.
E nós gravamos em 2 dias. 2 dias, dia 12 de janeiro, um domingo, e depois dia 26 de janeiro, outro domingo. Então a primeira parte a gente gravou tudo em Guaramirim. Ela não foi gravada em ordem cronológica. Gravamos tudo em Guaramirim, a primeira parte, né? E ali o Kennedy esteve conosco num domingo o dia inteiro, desde manhã cedo até entardecer. E a outra parte, que foi a parte do trem, existe uma linha de trem que faz um passeio turístico aqui em Santa Catarina, chamado Serra do Mar, que também foram super generosos conosco. Esse passeio sai de Araquari, Corupá, sai de Corupá e vai até Rio Negrinho. Então, a outra parte do filme a gente gravou no dia 26 de janeiro. Então, foram 2 dias de gravações. E a gente teve que se adaptar nesses 2 dias de gravações aí. Caramba, em 2 dias vocês foi em 2 produziram dias. tudo? Exatamente. Poxa, e como é que foi para decorar texto? Pô, foi um empenho. Bom, é divino, né? É verdade. Não é? Porque, poxa, por mais que seja, desculpa, eu deveria ser menos tagarela, né, para um programa de entrevista. Imagina. Né? Mas é uma mistura de Faustão com o Jô, não só no biotipo. Tá? Mas é que eu me empolgo também e eu gosto de absorver. Porque, isso é ótimo. Embora seja um curta, né, e daqui a pouco eu vou mudar a pergunta também, tem o diálogo, ele é bem extenso. Sim. Você teve muito cuidado, né? Por mais que seja uma obra para reflexão, né? Até para chocar um pouco, né? Você teve muito cuidado, né? Pelo menos na minha ótica, né? Com os textos. Sim. Né? Muito louvável e generoso da sua parte também, até por respeito a quem for assistir, né? Com certeza, com certeza. Principalmente ali o último texto, que eu achei muito bacana o que você falou sobre o trem da vida, né? Aquele texto ali tem que ser uma inspiração mesmo, né? Que é uma conversa do Miguel e acho que ali ele meio que resume tudo o que aconteceu na vida dele no filme todo, né? Falando sobre essa questão de que todos nós estamos aqui só de passagem, né? E ele começa a falar isso, olha, hoje eu entendo que a vida é como se fosse uma viagem de trem. Todos nós estamos aqui só de passagem. E as pessoas que estão ao nosso redor, por exemplo, hoje você está entrando no meu vagão e eu estou entrando no seu, né? Quem diria que haveria esse encontro que a gente vai levar para a vida? Sem dúvida. A gente vai levar para a vida, né? E as pessoas que estão ao nosso redor, familiares, amigos, estão no mesmo vagão que nós. Mas a gente nunca sabe quem vai ser o próximo a desembarcar, né? Eu não sei quem da minha família quem vai ser o próximo a desembarcar na próxima estação. Dos meus amigos, eu não sei quem vai ser o próximo a desembarcar. E o Miguel ali, ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, que é esse texto que você mencionou aqui agora, né? Ele fala uma coisa que acho que vamos supor, me permita a linguagem pejorativa, é um soco no peito, né? Eu achava que eu tinha o controle do tempo na minha mão, né? Eu achava que eu tinha o controle. A minha soberba fez, né, eu pensar que eu poderia controlar o tempo, que eu ia voltar, que ia estar tudo no mesmo lugar, da mesma maneira, mas infelizmente o trem ele para, mas ele não avisa quando ele vai parar. E ele não avisa quem vai descer. E alguém desceu nessa história, né? E aí foi a grande lição que ele teve. Então a gente teve esse cuidado com o texto, principalmente esse texto final. O início é bastante diálogo, né? Um diálogo familiar, um diálogo forte. Você pode ver, né? Eu até, quando estava dirigindo eles, eu pensei comigo, poxa, o Miguel já está no extremo do nervosismo. A Silvânia também, aquela mãe nervosa, preocupada. O Kennedy não podia entrar naquele griteiro também. Eu precisava de um pai que só a presença dele comunicasse. Você pode ver que quando ele entrou, ele não foi de gritar, falar algo, porque os dois já estavam. Os dois já estavam. Manteve a serenidade. Exatamente. Então precisava de alguém agora que entrasse, né? E só a sua presença colocasse respeito ali. Você pode ver, ele não precisou alterar a voz para resolver a situação. Então a gente teve bastante cuidado com o texto, tanto no início quanto no final, para que realmente, né, pudesse tocar a vida das pessoas e que a mensagem fosse passada da maneira que a gente entenderia que deveria ser passada. Bom, não sei se você está percebendo, mas você está falando, eu já estou marejando. Né? Mas vamos colocar na tela a mensagem chegando, meu diretor. 96338871 é o nosso WhatsApp. Vamos lá. Parabéns pelo programa, Carlão. Obrigado.
Que alegria ver o Leandro aí com vocês. Um homem maravilhoso que tenho muito orgulho. Ele é talentoso e esse filme veio como um presente do Senhor para a sua vida. É verdade. A história é lindíssima. Amo você, meu amor. Eu e a Gi estamos ligadinhas. Alice Giacomo, eu tenho certeza de que sei quem deva ser. É, a minha esposa. E ela tem um nome lindíssimo, sabe por quê? Ah. Ela tem o nome da minha mãe. Ó, que conexão. Olha só. Nada é por acaso, né? Você vê que no intervalo eu estava te contando uma história que vocês vão ficar sem saber, sinto muito. Quem sabe um dia, tá? Mas enfim, a gente vai tomar só mais uma aguinha e na volta ele finaliza, entre aspas, sobre esse curta-metragem, Pano Branco, uma história de perdão e reconciliação. E a gente vai entrar um pouquinho também sobre o livro. Sobre o livro A Responsabilidade de um Chamado. A gente volta já. Voltamos, 22 horas 45 minutos, também conhecido como 15 para as 11 da noite. Estamos ao vivo aqui com o TVBA Entrevista. Você já sabe, aquele programa que traz sempre alguém de destaque na nossa sociedade, seja em Itajaí, Navegantes, Ilhota, ou até mesmo um pouquinho mais distante, como é o caso, hoje nosso convidado vem de Joinville, a Manchester catarinense. Estamos falando do cineasta, diretor, produtor, ator, escritor, Leandro Giacomo. Muita gratidão e muita honra por você estar com a gente hoje. O programa, se você perdeu, está no Facebook, tá? TVBA Itajaí. E eu chamando de forma... Perdão. Opa, caiu um cisco aqui. Foi cisco mesmo, tá? Não é emoção, não. Foi mesmo. Oh, que coisa. Essa eu não esperava. Peraí, desculpa. Incomoda. Agora sim. Obrigado, meu diretor. Valeu, Josiel. Muito obrigado, tá? Colocar essa 4K em close, comigo tentando tirar o cisco do olho. Foi uma pestanazinha que já saiu. Aqui assim, é autenticidade total e não tem essa.
e eu chamando de forma ignorante de curta-metragem, mas é uma obra audiovisual, né? Porque ela já tem quase 40 minutos. E você me contava que os curtas são de no máximo até 15 minutos, Isso, né? De 15 a 20 minutos é curta, né? Passou disso, mas a gente sempre chamou de curta, né? Depois que a gente foi corrigido, então agora a gente está tentando falar da maneira correta. Perfeito. E ficou, a gente não vai falar o final, mas nem sobre tortura, tá? E ficou aquele gostinho de quero mais, ficou uma expectativa, de repente vem uma continuação? Olha, o lançamento foi no cinema, né? Lá em Joinville, no Shopping Cidade das Flores. E depois que as pessoas assistiram, a pergunta era essa. E aí, vai vir o Pano Branco 2? Vai vir o 2? Carlão, a gente tem vontade e desejo, né? Até já temos alguma coisa em mente, então estamos, né, esperando esse tempo de divulgação do Pano Branco, mas há um desejo. E eu vou ser sincero contigo, o meu desejo é continuar. Quem sabe 1 a cada 2 anos, Deus é que sabe. Mas foi uma experiência, assim, maravilhosa, que tenha crescido não só na nossa vida, mas na vida das pessoas. Então, eu não gostaria de parar por aqui. Meu desejo é continuar. Que legal. E longa? Olha, quem sabe, né? Pois é. Talento, né? Já percebemos que tem. Obrigado. Né? Não, de fato, não é confete, não. Eu estou só relatando um fato. Tá? Então, puxa, que vem aí um longa, de repente começa num streaming. Eu lembro, tem um filme que me impactou muito, que é Deus Não Está Morto. Sim. E depois tem o Deus Não Está Morto 2. Sim. Eu acho que tem até o 3 agora, se não me engano. Eu acho que é uma trilogia. Sim. Né? Então, poxa, por que não? Né? Até o segmento. Agora, como é que nasceu a responsabilidade de um chamado? Né? E onde é que a gente encontra? Porque a gente tem, graças a Deus, nossos telespectadores têm um nível cultural, intelectual acima da média. Sempre que a gente traz um escritor, ele já pergunta, Carlão, onde é que a gente adquire? Então, primeiro me conta um pouquinho do livro e depois já dá o serviço. Sim. Carlão, hoje ainda sou líder de jovens, mas de um determinado grupo em específico, eu fui líder 12 anos ininterruptos. Uau. De um grupo, né? Sem parar mesmo, ininterruptos. E com essa experiência de ser um líder na igreja de um grupo de jovens e pela graça de Deus saindo, palestrando para jovens, para casais, pregando, né? Deus também nos concedeu essa graça de ministrar em congressos, eventos, cultos. Me veio o desejo de escrever alguma coisa em relação àquelas pessoas que têm um chamado da parte de Deus, né? Existem pessoas que Deus chamou, né, de uma maneira específica. Não, eu quero você para a minha obra. Eu tenho um propósito com você. E entendendo, porque desde pequeno eu sempre estive na igreja. Eu comecei a cantar com 6 anos na igreja. E lá eu era convidado para ir nas igrejas cantar, em congresso infantil. Então, minha vivência sempre foi na casa do Senhor, sempre foi na igreja. Então, pregando, ministrando, palestrando, sendo um líder de jovens, me nasceu esse desejo de escrever a minha experiência, né, como um líder, mas também de conselhos práticos para aqueles que têm um chamado. Porque às vezes as pessoas podem olhar assim, às vezes é status, às vezes é posição, é uma cadeira, é o cargo. Não. Um chamado de Deus é uma coisa muito séria. Um dia eu sei que eu vou ter que prestar conta dos dons, dos talentos que Ele entregou na minha mão e das pessoas que Ele confiou na minha mão. Porque quando eu estou ministrando uma pregação numa igreja, eu tenho que ter responsabilidade que eu estou falando em nome de Deus, eu estou pregando a palavra dEle, eu não posso falar qualquer coisa para a noiva de Cristo, isso é uma coisa séria. Eu vou ser cobrado por isso. Eu preciso respeitar a igreja, que é dEle, não é minha. Né? Então, cada palavra que sai da minha boca precisa estar debaixo da autorização dEle, porque eu estou tratando com a menina dos olhos dEle. Isso é sério. Então, não pode ser assim, para algumas pessoas, de repente, a gente vê que isso se populariza muito, é o microfone, é o hotel, é o avião, é o congresso. Não. Existem lágrimas, renúncias, joelho dobrado, né? Sofrimento,
muitas vezes Deus te apertando para entregar uma mensagem para aquela igreja, é uma responsabilidade muito séria. Essas pessoas que passaram nesses 12 anos por mim, né, nas minhas mãos, a Bíblia vai falar, olha, sobre os líderes, né, obedeçam os vossos líderes, porque um dia eles vão ter que prestar conta de cada alma. Então um dia eu vou ter que prestar conta dessas almas. Então não é só a cadeira, o púlpito, o cartaz, né? Ah, o líder fulano de tal. Não, existe uma responsabilidade muito séria e é sobre isso que a gente vai tratar nesse livro. O peso que recai sobre esse ombro, né? E que um dia eu vou ter que prestar conta do meu trabalho diante de Deus, de tudo aquilo que fiz ou deixei de fazer. Caramba, você não faz ideia do quão esse programa hoje está sendo impactante para mim. Amém. Tá? Glória a Deus. Você não tem ideia. Mas enfim, meu diretor, posso colocar nessa câmera aqui? Dá para dar uma focalizada, meu caro Josiel? Pode ser? Isso, ó. A responsabilidade de um chamado, tá? Leandro Giacomo. E onde é que a gente encontra? Obrigado, Josiel. Diretamente comigo, Carlão. Meu telefone, posso passar? Claro, claro. Ah. Eu não sei se o Josiel vai conseguir colocar na tela, mas tem todo o serviço no Instagram. Tem no Instagram. Tem no Instagram. Leandro Giacomo. Exatamente. Mas se quiser passar, ó, deu tempo de vocês pegarem caneta, então já colocar no celular, né? Caneta e papel hoje em dia, que é isso, cara, não sei, é velho. Então, mas vamos lá, pode passar o número. Imagina, 479-8830-2762. Ali você falando comigo, eu envio para onde for. Eu envio com o maior carinho, né? Dou a minha assinatura ali e que esse livro seja de edificação. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo aqui Itajaí é uma cidade abençoada, cidade da Mevan, né? Cidade da Assembleia de Deus. Reviver. Santuário da Família. Imagina, Santuário da Família. Então tenho certeza que tem pessoas que têm chamado, que pregam, que cantam, que ensinam, que pastoreiam. Se você quiser agregar conhecimento, humildemente, passe para nós aí um WhatsApp, eu te envio com todo o meu carinho, com toda a minha satisfação e minha gratidão. Perfeito. Antes da gente encerrar, estamos na reta final, mas eu até ia registrar a participação dela pelo Facebook, mas ela veio aqui no nosso WhatsApp também, a Cálita. Gostaria de fazer uma pergunta ao Leandro. Como que surgiu a ideia de fazer o tema Pano Branco? Então, quando eu tive o desejo de fazer esse plano, né, esse filme, a minha primeira preocupação foi com a história, como eu te disse lá no início, né? Todo produtor, todo ator, todo diretor, ele depende do texto. Você pode ter um ator talentoso, um diretor talentoso, um produtor, mas se tu não tiver uma boa história, aquilo não vai tocar a vida das pessoas. Então, quando eu pedi a Deus uma história, eu me lembrei dessa música sacra do cantor Benedito Felizardo, chamado Pano Branco, e aí eu entendi que eu poderia fazer uma história em cima daquilo que eu tinha ouvido. Então veio através dessa música o tema Pano Branco. Quanta gente agora não vai, assim que terminar o programa, não vai no YouTube procurar essa música Pano Branco, eu sou um deles. Amém, amém. É linda, linda, linda demais. Eu tenho certeza. Raiz, música raiz. Legal. Leandro, passou muito depressa. É verdade. Tá? Fiquei muito feliz e muito honrado por você ter se deslocado de Joinville, que não é aqui na esquina, e ter nos agraciado com a sua visita, com esse papo super bacana, saciar essa curiosidade de quem vai assistir essa obra audiovisual, né? Média-metragem. Estou aprendendo, tá vendo? A gente aprende ao longo da vida. A vida é uma escola onde ninguém se forma, mas a gente aprende muita coisa desde que tenha vontade, né? Então, motivo de muita honra, muita gratidão poder falar um pouco dessa obra. Pano Branco, uma história de perdão e reconciliação. Super recomendo. Obrigado de coração, que Deus continue te abençoando em todos os segmentos da sua vida. Carlão, muito obrigado. Antes de vir para cá, eu assisti alguma coisa ao seu respeito, te procurei no Instagram, ouvi falar sobre a sua pessoa, sobre o teu carisma, e pode ter certeza, o Alan está aqui de prova, eu vim para cá muito feliz, muito realizado. Né? Quando o Wellington falou para mim lá em Joinville, de repente, da porta aberta aqui, eu comecei a sonhar com isso aqui, tá? Então eu estou muito feliz mesmo pela oportunidade que Deus está me dando, mas Ele usa os seus servos para isso. Então te agradeço de coração.
A tua entrevista, assim, você é uma pessoa muito humana, isso me deixou muito Obrigado, à vontade e eu fiquei muito feliz. Estou muito agradecido mesmo pela porta, por você ter nos recebido e isso aqui eu vou levar para a vida, tá? Então agradeço aos espectadores da TV BE. Itajaí é uma cidade maravilhosa, minha esposa tem alguns familiares aqui e eu quero agradecer, né, primeiramente a Deus e de A a Z, todos vocês que fazem parte dessa história do filme, né, a minha esposa, amo vocês, a nossa família, todo o pessoal que nos ajudou na produção, que é uma grande família, muito obrigado de coração. Se eu citar nome eu vou esquecer de alguém, mas eu acho que gratidão é um princípio de honra e eu quero agradecer a Deus, quero agradecer vocês, quero agradecer ao Carlão aqui, toda a família da TV BE, Joinville, Itajaí, que Deus continue abençoando e prosperando vocês e a minha eterna gratidão. Você que não assistiu ainda, procure lá no YouTube, Filme Pano Branco, você vai encontrar, curta, comente, compartilhe, porque quem sabe o teu compartilhamento, quem sabe ali você compartilhando com alguém, alguma pessoa vai ser tocada e você vai fazer parte dessa mensagem, dessa história também. Que legal, verdade, com certeza. Eu fui um deles, tá? Amém. Podem ter certeza disso. Amém. Quero aproveitar também e agradecer o pessoal de Joinville, o Wellington. Obrigado, Wellington, pela sugestão. O Osmar Teixeira, que fez essa ponte, até porque o Osmar é o nosso coordenador da rádio e da TV e é o produtor do TV BE Entrevista. Muito obrigado. Deixa muito envaidecido. O Wellington, né? Osmar, muito obrigado. Obrigado você também. Fica, ó, amanhã ele vai estar no 106 Notícias com Osmar Teixeira. Sim. Batendo um papo bem bacana, bem interessante, também conversando um pouco mais sobre essa obra impactante e, como o próprio Leandro falou, pode e vai servir de reflexão e restauração, principalmente, para muitas famílias. Amém, né? amém. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela audiência de vocês. O TV BE Entrevista dessa segunda fica por aqui. Amanhã a gente volta, na sequência, você sabe, tem o Santo Culto. Depois, um amigo na madrugada. Com as imagens do Kaique Vitor, direção Josiel Ramos. Coordenação e produção Osmar Teixeira. A direção geral é do nosso presidente, pastor José Carlos Francilino. Você sabe, eu sou o Carlão e essa é a TV da Comunidade. Um grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã. Valeu!